Olá pessoal, bem-vindos. Nesta aula vamos então trabalhar com o formulário, o formulário principal. Então vamos aqui, pessoal, no nosso projeto do QR Code Generator. Aqui nós vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos pegar aqui o formulário e a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser renomeá-lo. Aqui é o formulário padrão, quando a gente cria um projeto do tipo Windows Forms Application, então ele cria um Form 1. Da mesma forma, quando a gente criou os projetos do tipo Class Library, ele adicionou uma classe, Então aqui, vamos renomear esse projeto para FRM MDI, ok? Quem não sabe sobre MDI, não sabe muito bem como é que trabalha, eu tenho um curso gratuito que fala justamente sobre a criação de formulários do tipo MDI ou MDI, ok? Como você preferir aí a pronúncia. Então dá uma olhada nesse curso gratuito, só acessa a minha página de cursos e confere ele, ok? É um curso bem legal e é gratuito para você aprender um pouco mais sobre esses tipos de formulários. Então aqui, pessoal, ele vai perguntar, se a gente quer fazer toda a correção, de referências, quando a gente renomeia aqui um arquivo, ele precisa corrigir as referências, Então a gente clica em Yes para aceitar que ele faça a correção. Beleza, depois que ele faz a correção, já renomeou aqui o formulário, agora a gente vai alterar algumas propriedades do formulário. Então vamos começar aqui em cima, O que a gente vai alterar, pessoal? Vamos alterar o Form Border Style, vamos trocar para Fixed 3D. Depois disso, nós vamos aqui alterar o ícone. Só que aí, pessoal, para a gente alterar o ícone, depois vocês vão ver que a gente vai precisar de algumas outras imagens aqui para os botões que nós vamos adicionar aqui para criar um menu aqui nesse formulário. Vamos adicionar os resources aqui, para o nosso projeto. Então aqui, abre Properties, encontra o resources.rex. Depois disso, dá um duplo clique. E aqui, pessoal, vamos em add, existing file. E aqui a gente vai procurar onde estão os nossos resources. Os meus resources, eu já deixei uma pasta preparada, que essa pasta eu vou compartilhar para que você faça o download de um arquivo compactado, extraia e tenha acesso a esses resources. Então eu vou selecionar todos aqui, vou clicar em Open. Depois que ele importar, já tenho aqui os meus resources prontos para serem utilizados. Vou salvar aqui, agora já posso fechar essa abinha de resources aqui, posso minimizar aqui as properties, E vamos lá, pessoal, aqui já adicionou, para uma pasta chamada resources. Agora vamos aqui de novo nas propriedades do formulário e vamos encontrar lá a propriedade para adicionar um ícone. Vamos clicar aqui, para buscar um ícone, mas olha só, ele vai me mostrar aqui para importar, mas só que a gente já importou. Vamos fazer o seguinte, pessoal, na verdade, então vamos pegar aqui, buscando ali naquele botão, vamos pegar lá os resources, da pasta que eu disponibilizei, Vamos pegar o arquivo .ico que tem lá, vou dar um Open. E aqui, pessoal, da pasta Resources, eu vou ter que excluir um item, que eu não deveria ter importado. Eu esqueci de tirar ele antes. Então, aqui, vamos abrir os Resources, E eu vou excluir o arquivo que é o... Deixa eu ver... Ah, não, acabou não importando, O .icon, que ele não importa, ok? Ele não importa aqui para dentro dos Resources. Eu esqueci de tirar ele da seleção antes, Porque eu preciso importar somente aqueles arquivos que são os .png, ok? Beleza. Então, agora tudo certo. Importou o ícone, alterou aqui o íconezinho aqui no formulário e agora está ok. Vamos lá, vamos alterar também o nome para o formulário. Vamos colocar QR Code Generator. Vamos alterar também o Start Position para Center Screen. E vamos trocar o Windows State para maximizado, certo? Beleza. Agora, pessoal, tem ainda mais um item que a gente precisa alterar. Como eu já falei, do curso lá que fala sobre os formulários do tipo MDI, Só
vem aqui em isMDIContainer e troca para true. Beleza, agora já transformei o meu formulário em um formulário do tipo container, né, que vai aceitar a abertura de formulários dentro dele, ok? Show de bola, pessoal, já tenho preparado aqui o meu formulário principal. Vou salvar e agora vou fazer o seguinte, vou maximizar aqui um pouco, né, do tamanho dele, olha só, alterar o tamanho aqui só para ficar um pouco mais fácil de trabalhar. Vamos lá na Toolbox, pessoal, e a gente vai encontrar o componente Panel. Beleza, eu vou clicar aqui no Panel e vou desenhar um Panel aqui dentro, ok? Depois disso, se ficar o ícone trocado ali para alterado, né, mostrando para você fazer um desenho de um novo Panel, só aperta ESC que vai sumir. Ok, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos trazer esse Panel aqui e vamos posicionar ele bem aqui no cantinho, né? Bem aqui do lado, na verdade, do formulário. Posiciona bem para o lado, arrasta aqui até lá embaixo, né? Porque aqui a gente vai criar um menu, certo, pessoal? É isso que a gente vai fazer. O que a gente precisa alterar, pessoal, agora no componente Panel, a gente vai alterar o seguinte. Vamos alterar aqui a âncora, né? Vamos colocar uma âncora aí embaixo, para ele não alterar, né, esse tamanho. Beleza. E agora, pessoal, vamos alterar também a largura, né, deste componente. Vamos trocar para 200, né? 200 de largura. Agora sim, pessoal, agora tá ok, certo? Vamos ver o que a gente tem até agora. Vamos salvar e vamos clicar no Start, que ainda tem aí os botões que nós precisamos adicionar, e aí para criar um menu lateral, ok? Que é algo diferente, aí se você já fez alguns dos outros cursos, né, de C# e Windows Forms, eu já faço um menu diferente, né, que é usar o menu strip bem simples aqui do próprio componente que o Windows Forms nos possibilita utilizar. Aqui eu estou fazendo um formato diferente, que é um pouco mais elaborado, ok? Então, esperando aqui iniciar a execução do nosso projeto, vai mostrar, olha só aqui do lado, o painel posicionado, ok? O legal disso, como a gente colocou uma âncora nele, se a gente altera o tamanho, ele também vai alterar o tamanho do painel, ok? Vou fechar aqui, parei a execução do meu projeto. Agora, pessoal, outro componente que a gente vai utilizar, né? Vamos encontrar aqui os containers aqui na Toolbox, né? Vamos pegar o Table Layout Panel, beleza? Pega o Table Layout Panel, seleciona ele, e aí, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, aperta ESC para fechar a Toolbox, e aqui a gente vai desenhar dentro do Panel, ok? Desenhou dentro do Panel, agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos vir aqui e vamos trocar, vamos alterar algumas configurações. Vou remover a última coluna, ok? E aqui nós vamos adicionar várias colunas. Mas antes, vamos aqui nas propriedades e nós vamos alterar uma propriedade aqui, pessoal. Vamos alterar o dock para ocupar toda a área do componente Py, ok? Então, só clica ali no centro que ele vai ocupar toda a área do componente Py. Depois disso, vamos clicar aqui na setinha. Se não está aparecendo aquela setinha, é porque você não está com o componente selecionado. Ó, olha só, cliquei dentro do formulário, não está selecionado aqui o nosso Table Layout Panel. Vou clicar no Table, agora sim vai mostrar a setinha. Então, vou clicar naquela setinha e vou em Editar Rows and Columns. Vou clicar e aí ele vai habilitar essa janelinha aqui para mim trabalhar, né? Pessoal, a gente vai criar 9 botões, um botão para cada um dos tipos de QR Codes que nós vamos criar. São 9 tipos que nós vamos trabalhar neste curso. Então, a gente vai criar 9 botões. Este tipo de layout aqui ele vai servir para organizar a forma que nós vamos dispor os botões aqui neste painel, ok? Então, este tipo de componente, de layout,
ajuda a gente organizar os componentes. Então vamos adicionar 9, aliás, não são colunas, né, pessoal? Deixa eu remover aqui, vou deletar. São 9 linhas, certo? Desculpa, são 9 linhas. Então vamos adicionar. Vamos adicionar até a linha 9, ok? Você vai ver aqui que está num tamanho absoluto, né, em pixels. Mas vamos deixar um tamanho percentual. Como é que a gente faz para ele mesmo calcular para a gente? Você vê que os dois primeiros estão 50%, né? Então aqui a gente vai trocar para percentual. Seleciona todos eles ali, pessoal, e troca para percentual. Você vai ver que todos vão ficar 50%, certo? Só que aí você vai pensar, bom, não tem como todos os 9 ficar 50%, certo? Mas aí que tá. Quando você clica em OK, ele mesmo já vai calcular para você. Então, se você volta lá no Edit Rows and Columns, olha só como é que vai estar. Vai lá nos rows, nas linhas, e ele mesmo calculou para a gente. Então, a dica é, quando você trabalha com este tipo de componente, né, de organização de layout, que ele divide em um tamanho absoluto, ou no caso aqui, num tamanho percentual, coloca o mesmo tamanho percentual para todos, coloca 100%, pode colocar 100% ou 50%, que o que passa, né, de 100%, ele mesmo vai trabalhar para deixar proporcional, ok? Para deixar tudo proporcional um ao outro, ok? Então, é uma forma de você não precisar ficar quebrando cabeça, né? Senão você precisa pegar o 100 dividido por 9 e aí acertar aqui os tamanhos percentuais. Isso dá um trabalho, né? Então, essa é uma dica. Deixa tudo em 50% ou 100%, que é um valor que você sabe que somando os percentuais todos vai passar de 100%, né? Que ele mesmo vai calcular para você. Depois disso, pessoal, já tenho organizado aqui as 9 linhas, que é onde eu vou adicionar os botões, ok? Então, vou aqui na Toolbox e vamos pegar o componente botão, né? Então, venho aqui e pesquiso, né, pelo botão. Vou pressionar o ESC para fechar a Toolbox e olha só, colei aqui dentro. Então, pessoal, colei aqui dentro, mas eu não vou ficar aumentando, né, o tamanho aqui do botão. Eu vou vir aqui na propriedade, né, na propriedade dock e vou alterar para ocupar todo o espaço do componente Py. Como eu estou adicionando dentro de uma célula da tabela, né, do Table Layout Panel, o componente Py desse botão acaba sendo a célula da tabela, ok? E quem é o Py da tabela, né, do Table Layout Panel, é o panel que eu adicionei lá no início, né, da aula. E quem que é o Py do panel, que acaba sendo o Py de todos os componentes aqui? O próprio formulário, né, o nosso formulário principal. Beleza, pessoal, adicionei o botão. Agora, o que eu vou fazer? Vou selecionar, vou clicar aqui no botão, né? Vou ver que aqui que as propriedades me mostram que o botão 1 está selecionado. Vou copiar este botão. Vou vir aqui em cada uma das células, vou clicar na célula e vou dar um Ctrl V. Olha só, colou, posicionou certo. Vou para a célula seguinte, Ctrl V. E assim eu vou fazendo para cada uma das células que compõem aqui o meu Table Layout Panel até eu completar os 9 botões aqui do lado, certo? Olha só, tem os 9 botões agora já posicionados. Então, vou clicar no Start e vamos ver o que a gente tem até agora. Então, olha só, pessoal, tenho aqui os nossos botões já posicionados, criando um menuzinho lateral. Claro que, por enquanto, a gente não tem nada programado, né? Mas, olha só, vou alterar o tamanho aqui da nossa janela, né? E você vê que, olha só, alterou também o tamanho aqui dos botões. Bem legal, né, pessoal? Então, eu vou fechar aqui. E agora, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar aqui os textos dos botões, vamos alterar os nomes dos botões e ainda adicionar os ícones para eles, né? Que são os ícones que a gente já importou, né? Os ícones que estavam dentro daquela pasta Resources que eu disse, né? Prometi que eu vou deixar disponível aí para vocês fazerem os downloads, né? Nos arquivos para download aqui da aula, certo?
Então é isso, pessoal. Obrigado pela sua atenção e a gente se vê na próxima aula.